Oi, isso foi péssimo. Oi, tudo bem? Meu nome é Isabelle, mas vocês podem me chamar de Belle. Eu sempre gostei mais de ser chamada de Belle, não sei. Eu tenho 23 anos e eu sou autista e teoricamente esquizofrênica. Se bem que eu não tenho laudo de autismo, também é só uma teoria, mas eu tenho o diagnóstico de esquizofrenia, mas eu não abraço muito isso não. Eu tenho ensino médio concluído, graças a Deus, com muito esforço. E atualmente eu vivo uma vida tranquila e só quero tentando lançar um livro. Às vezes eu tento fazer, como no momento eu tô tentando fazer um jogo em 2D de RPG Maker. Eu gosto muito de jogos em RPG Maker, tipo Ibi, Madfather, jogos nesse estilo. Eu gosto muito de coisa de anime, de coisas nerds. Sempre gostei. Eu sei desenhar, escrever e às vezes eu gosto de juntar os dois e fazer uma história. Às vezes não faço nenhum dos dois porque eu fico cansada. É assim. Eu diria que meu maior hiperfoco é contar histórias, seja elas quais forem, e escrita e storytelling. Eu também tenho um hiperfoco muito grande que eu adquiri ao longo dos anos em mangás. Eu não sei mais, eu comecei com um mangazinho só, que eu comprei na Bienal do Livro de 2018. Eu me lembro muito bem, ele era um volume único de um filme e anime que eu tinha visto, que me emocionou muito, que eu conheci a partir de, acho que de um AMV no YouTube, que eu fiquei curiosa, nossa, de onde é essa personagem, essa história, eu quero conhecer. Aí eu procurei, o nome do anime é How. Eu vou botar aqui na tela. E aí eu tava passando lá no stand, acho que talvez, eu acredito que seja da Panini, mas eu não tenho certeza porque tinha vários outros, todos os tipos de mangás assim existentes naquele stand. Eu acho que foi um pouco, era um stand só focado em mangás de várias editoras, mas o mangá do Hal veio da Panini. E eu fiquei muito feliz quando eu vi ele, porque eu tinha visto o filme muito recentemente, então casou muito bem e também era um volume único, então eu sinto que valeu a pena, sabe, eu ter comprado ele, porque eu não ia ter que me preocupar em pegar a saber o que ia acontecer depois, sendo que eu já tinha visto o filme, aí eu ia ler a história em mangá. Aí eu fiquei muito feliz. Nossa, se eu me lembro bem, acho que ele foi uns R$ 18. Acho que tem o preço de capa ainda, foi uns R$ 18. Ai, bons tempos. Bons tempos esses. Não voltam aqui, infelizmente não voltam mais, a não ser que seja Prime Day, que foi alguns dias atrás, e eu fiz várias compras impulsivas. Faço várias compras impulsivas, inclusive eu fiz algumas hoje, mas eu vou entrar mais nelas daqui a pouco. Aí, depois desse mangá, acho que o segundo mangá que eu comprei foi Boku no Hero, o primeiro volume, porque eu comecei a gostar muito e eu comecei. Acho que foi na época que eu tava terminando o ensino médio, acho que eu queria fazer fazer o meu próprio mangá. Eu tava com uma história na cabeça que era sobre, acho que era sobre uma menina que ela nasceu com uma maldição, que o olho dela, um dos olhos dela era em vermelho, e quem olhasse para esse olho ficava com azar. E aí ela descobre depois que esse olhar que ela tem desse olho tinha um poder destrutivo, assim, sabe? Acho que teve até uma página que eu fiz que foi muito legal, que ela tá atravessando a rua,
Aí tá vindo um caminhão e ela olha assustada pro caminhão e ela pensa que o caminhão atropelou ela, mas quando ela vê o caminhão se partiu ao meio, porque ela olhou pra ele. Aí eu acho que eu, não, eu tenho que achar essa página, acho que tá em um dos meus cadernos de desenho. Então acho que dá pra ver, eu sou muito criativa, eu gosto muito de criar histórias. O problema é que eu não termino nenhuma delas. Isso me frustra muito, porque eu sinto que eu tô deixando todo o meu potencial passar pelos meus dedos, slipping through my fingers all the time. É isso. Ah, eu já tô falando há um tempo e eu nem dei um tempinho pra. Peguei uma vinhetinha fofa e. Então eu vou pegar agora o momento vinheta. E. Desculpa que eu comecei. Às vezes quando eu começo a falar, eu não consigo parar. Isso quando eu falo, porque eu sinto que também eu penso demais. Sabe? Aí eu fico pensando demais, aí eu começo a entrar em espiral, tenho às vezes muitas crises de ansiedade só por ficar pensando, ou então quando eu tô pensando e com o celular na mão, o celular pode ser uma arma muito letal para mim, dependendo do que eu estiver consumindo. Eu tô tentando bloquear vários conteúdos, tipo, que possam me dar gatilho. Eu tenho vários gatilhos, não vou citar eles aqui agora porque eu não acho que seja relevante no momento, mas eu sou muito sensível. Sou muito sensível a várias coisas, mas eu tô tentando ganhar uma resistência, tô tentando ter mais controle, mas quando a gente tem essa neurodivergência, a gente fica tem a tendência a ter hipersensibilidade aos estímulos, as informações que chegam pra gente, como elas chegam. Então eu acho que não é de todo culpa minha, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu não devia me culpar pela forma que eu reajo às coisas, mas também eu sinto que é da minha responsabilidade também ter um pouco de controle sobre a forma como eu reajo às coisas. Como eu disse, eu penso muito e às vezes quando eu quero expor esses pensamentos, eu escrevo bastante. A escrita sempre foi um recurso muito importante para mim. Eu não sei quem eu seria se eu não soubesse escrever. Ou o que eu faria, ou no que eu seria boa ao invés se não fosse a escrita. Talvez desenhar, mas até para a gente poder saber desenhar, acho que a gente tem que ter um conhecimento, a gente tem que ter a mente afiada nas palavras, porque senão como é que a gente vai pegar no lápis ou para processar os pensamentos, as ideias, como é que a gente vai expressar? Então, por isso que sou muito a favor da educação. Queria que a educação fosse acessível para várias pessoas, porque eu entendo como ela é importante. Atualmente, ao longo da minha vida, eu tive vários diários. Esse é o meu diário atual que eu tenho. Acho que tem de 1 a 2 anos da minha vida aqui. Eu escrevo nele pelo menos 2 a 3 vezes ao mês, dependendo de como eu estiver me sentindo, do que vai estar acontecendo na minha vida, o que eu preciso anotar um sentimento que eu preciso processar. Eu sinto que eu tenho essa necessidade, sabe, de ter um registro, ter uma lembrança, ter um mapeamento do que acontece na minha cabeça, porque isso não é importante só para minha memória ou para o meu
não é importante só para minha memória, também é importante para minha terapia, para o meu processo de cura de várias coisas que eu passei na minha vida. Tipo, se eu tô numa consulta com a minha psiquiatra e eu preciso falar para ela uma coisa que eu venho sentindo e eu levo para ela uma coisa que aconteceu nesse mês. No outro mês pode ser que eu não lembre mais, porque isso acontece muito. Tem coisas que se eu não anoto e eu levo para minha psicóloga ou psiquiatra, se como eu vejo elas, tipo, a psiquiatra eu vejo uma vez ao mês, a psicóloga a cada 2 semanas, dependendo do que, se for uma coisa momentânea ou não. Se for uma coisa momentânea ou não. Desculpa, gente, eu senti, tipo, acho que as informações se perderam, assim, no meio do caminho. Aí tentando seguir o raciocínio que eu tava tentando chegar. Se for uma coisa momentânea, que eu estou sentindo em um certo momento devido a algum fator da minha vida, seja emocional ou físico, se daqui a 1 ou 2 meses a psicóloga ou a psiquiatra me perguntarem como é que está o andamento desse sentimento, se eu não tiver anotado em algum lugar, eu não vou lembrar mais. Eu não vou lembrar mais, porque por algum motivo eu retenho certas informações, tipo, muito específicas, seja elas de hiperfocos meus ou de acontecimentos muito específicos da minha vida. Eu tenho elas... Ai, socorro! Oi, Nina, você quer participar do vídeo? Essa é a Nina, ela é minha filhinha, minha gatinha. Ela é muito preciosa. E é isso, gente. Ela vai fazer parte do vídeo. Ela sempre quer fazer parte de tudo que eu faço. Porque ela é minha companheira de vida. Fala, oi, Nina. Pss, 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 pss. Oi. Oi. Pss, 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 pss. Eu acho que isso é um bom momento para falar que eu também tenho TDAH. Se não foi óbvio. Às vezes eu me distraio. Me distraio com pensamentos, coisas aleatórias. É isso, tipo minha gata subir em cima de mim e perder totalmente o foco de onde eu tava no vídeo. Mas basicamente acho que eu tava falando alguma coisa sobre sobre meus diários e psicólogo e psiquiatra, que acabou me deixando acho que... Mordeu. Socorro, não faço mais carinho também. Aí eu basicamente tava falando, ai, socorro, você vai sair daqui, cara, ela tá pegando isso aqui. Socorro. Eu tava falando também de... eu tô te avisando, vou te pegar na porrada, eu não vou regar pra tu não, hein. Achou que eu tô de brincadeira contigo. Quem pegou a referência sabe. Basicamente, isso aí eu acho que falar da minha terapia, acho que isso pode ter me desconcentrado ou me deixado um pouco... Acho que eu dissociei sem querer no meio do vídeo, pra vocês verem como é. Mas enfim, outra coisa que eu também quero falar é que, voltando pro assunto do diário, é que eu sinto que é sobre... eu tava falando da escrita e como que ela significa pra mim. Aí eu tenho aqui mais alguns outros diários que eu já concluí na minha vida. Alguns, assim, acho que esse aqui, eles são de momentos muito específicos. Por exemplo, esse aqui do ensino do 7º pro 8º ano. Esse aqui acho que era do 9º, do 8º pro 9º. Esse aqui acho que também é dessa época, acho que é dessa mesma época que esses 3, também do 7º
para talvez o 8º, que acho que como eles são finos, eu devo ter terminado um desses e vindo para esse, aí eu já não sei como que ele termina. Esse aqui é dos meus anos de ensino médio, pós-pandemia. Acho que eu não sei onde tá mais o meu. Eu acho que eu tentei fazer um diário, começar um diário na pandemia, porque estava acontecendo muita coisa na minha vida, foi um momento muito turbulento, mas acho que eu perdi ele, ou ele tá em algum outro lugar, mas eu não cheguei nem a passar do começo dele. Mas então, eu considero esse meu diário pós-pandemia e ensino médio, e esse é o diário da minha vida agora. Eu tava vendo uma pregação da minha igreja aqui com a minha mãe pela TV. E a pastora, eu esqueci o nome dela. O primeiro nome dela eu esqueci, mas eu sei que o segundo nome dela é Barros. Eu não quero falar o nome dela errado, porque eu achei ela maravilhosa. Inclusive, eu acho que ela é a pastora. Eu conheço ela de um meme, que é quando acho que ela fala: materializou-se um ser ali do demoníaco no meu quarto. Eu fui lá pro quarto da minha mãe e falei: mãe, o diabo tá no meu quarto. E ela falou: dobre o joelho, eu tô com medo. Eu acho que é ela que fala esse meme, mas eu não lembro direito. Aí, eu vou pesquisar o nome dela, peraí. Aproveitando para me desculpar por essa essa ceninha, atuaçãozinha que eu fiz, mas em suma, o nome da pastora é Camila Barros, e uma das mensagens uma coisa que ela falou dessa pregação dela que me marcou ela falou muito sobre a história de Jacó e José, e também falando sobre como a nossa mente afeta a gente, e eu sou uma pessoa que é muito afetada pela própria mente. Uma coisa que ela falou foi que enquanto Jacó estava em depressão por achar que ele perdeu o filho dele, José, ele estava em depressão, e uma coisa que ele falou, e aí quando ele teve a confirmação de que José estava vivo, e aí todos os anos que ele passou em sofrimento e depressão, não mudaram num estalar de dedos, e ele voltou a ser quem ele era, ele voltou a ser Israel e não só Jacó. E uma coisa que ela falou que era: o que eu falei na dor não se escreve. Aí, enquanto isso, eu venho escrevendo a minha dor, todos esses por anos afinco, não só a dor, também as alegrias, também os sonhos, as ambições. Então não é só de dor que a gente vive, que a gente se alimenta, ou que a gente expressa. Eu acho que não é só isso. Eu acho que eu vi um vídeo também sobre. Eu tenho estudado um pouco, às vezes eu pego uns assuntos muito aleatórios para estudar, e eu peguei um estudo sobre Franz Kafka. Sabe Kafka? E fala, o Kafka, os livros dele, acho que ele é autor de A Metamorfose e algum outro livro que está na ponta da língua que eu não vou saber lembrar aqui agora. Mas basicamente, assim, pelo que eu entendi da história do Kafka, é que ele era um homem muito introspectivo e muito quieto, mas ele também ele pensava, estudava, ele gostava de escrever, tanto que ele escreveu vários livros, contos, cartas pro pai dele que ele não enviou que ele não enviou. E uma parte engraçada do legado dele é que não era pra nada disso acontecer. Nada disso era pra ter vindo ao público. Ele pediu acho que quando ele tava no leito de morte, alguma coisa assim. Eu não estudei tão profundamente. Então, se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, me corrija nos comentários se tiver algum comentário. Que eu sei que não vai ter, porque esse é o meu primeiro vídeo, mas eu quero só deixar esse desabafo.
E, tipo, ele falou que, acho que quando ele tava, que o desejo dele era que tudo que ele já escreveu fosse queimado, porque ele tinha muita insegurança nele mesmo, sabe? Ele não acreditava que as coisas que ele escrevia eram boas. E aí o que que o amigo dele fez? Ele foi lá e publicou tudo. E hoje em dia temos aí as histórias, os contos de Franz Kafka e é isso. Então, só que eu acho que eu sou meio que o oposto dele. Porque além de eu estar há muito tempo tentando emplacar um romance, um primeiro romance, escrito por mim, eu também, tipo, além de eu também tenho os meus diários, que eu sinto que é um domínio que eu tenho. E, tipo, eu penso em fazer, acho que isso vai ser um tema para um próximo vídeo, que vai ser, espero não esquecer de fazer, ou perder a motivação, que é Se Eu Morrer Amanhã, que vai ser com esse tema, mas que eu quero me aprofundar mais nesse tema um pouco mais filosófico. Calma, gente, não tem nenhuma conotação de se auto-churrascar, é só, tipo, meramente lúdico, tá bom? Que se fosse para eu morrer amanhã, que se eu soubesse que eu ia morrer em breve, uma coisa que eu ia deixar clara é que eu quero que tudo isso aqui seja publicado. Pra quem? Eu não sei, tipo, digitaliza tudo na linha toda a linha do tempo, digitaliza, põe na Amazon e deixa lá. Não precisa ser muito caro, R$12 no máximo, só para ficar acessível. Por quê? Eu não sei. Eu lembro que quando eu comecei esse diário aqui, na época eu ainda não sabia que eu era autista, né? Mas eu tinha suspeita de que eu era esquizofrênica, mas isso porque eu assisti um documentário de uma menina que nasceu esquizofrênica, mas na verdade ela não nasceu esquizofrênica, era a mãe dela a gente foi descobrir recentemente que era a mãe dela que dava remédio para ela desde que ela era muito pequena para ela poder alucinar e as pessoas acharem que ela tinha uma esquizofrenia de nascença, que era uma coisa que não acontece. A esquizofrenia, ela desperta na pessoa conforme ela cresce, pode ser o que aconteceu comigo, supostamente, e porque ela queria ganhar fama, farmar fama em cima da filha, e é horrível isso, é tipo, lembra um pouco o caso da Gypsy Rose e o que a mãe dela fez com ela, é horrível. Mas enfim, na época eu não sabia, eu tinha muitas hiperfixações que eu ficava muito tempo imaginando ou consumindo, e uma dessas hiperfixações foi Anne Frank. Tanto que no meu perfil atual do Instagram, que eu fiz um novo, eu tinha um perfil de arte, mas eu abandonei, e agora no meu perfil pessoal eu coloquei uma frase de Anne Frank, que é a minha frase que eu levo para minha vida, que é: aquele que é feliz espalha felicidade. E é isso que eu tento pregar todos os dias da minha vida. E nessa época, tipo, quando eu comecei esse diário aqui, que inclusive ele é da Saraiva, não vai dar pra ler agora, não vai dar pra ler porque tá embaçado, mas ele é da Saraiva. Basicamente, eu me identificava muito com ela, com as coisas que ela sentia, tanto que eu tenho 2 diários de Anne Frank, 2 edições, uma escrita e outra em HQ, que eu comprei na Bienal do Livro de 2019. E é isso. E tanto que quando eu abro esse diário, tem aqui um marcador de um livro da Anne Frank que eu peguei na biblioteca da escola. Porque, tipo, eu era tão hiperfocada em Anne Frank que eu queria, tipo, eu me via como ela, eu me identificava com o que ela passou, as coisas os emocionais, as passagens emocionais que ela passava, que ela escrevia. E, tipo, acho que eu tenho isso em mim até hoje, que
Se fosse, mesmo se eu não conseguisse, se supostamente, que eu ainda, se Deus quiser, eu ainda tenho muito tempo aqui nessa terra, seja isso bom ou ruim, eu só vou saber mais pro futuro. Se acontecer, eu não conseguir publicar nada no tempo que eu tenho, se eu não conseguir publicar um romance, ou um mangá, ou uma história em quadrinhos, qualquer coisa que seja, esse é meu último recurso. Aí, minha última chance do mundo ouvir a minha voz. A não ser que, além desse vídeo também, né? Que eu tô tentando entrar nesse meio de YouTube. E é isso. É basicamente só uma reflexão, de como... Peraí. Eu tive que pausar pra beber uma aguinha, porque eu tô falando aqui, acho que vai dar... Em bruto já vai dar, acho que quase uns 20 e poucos minutos que eu tô falando aqui sem parar. Basicamente divagando, eu não fiz nenhum roteiro, só... Resolvi que queria gravar, esperei todo mundo ir dormir e tô aqui, gravando. É sobre isso. Mas, enfim. Pra resumir, esse é só um vislumbre, uma brecha de como é a minha vida, o que passa na minha cabeça, o que eu penso e o que eu acredito. Eita, Nina brincando com seu ratinho. Acho que chegando, acho que já é meia-noite e quando vai chegando essa hora ela vai ficando mais agitada. Ela começa a brincar, ela brinca com o rato dela, ela fica... Ela fica perseguindo a nossa perna e ela subiu na outra cadeira e tá tentando pegar a minha almofada. Ótimo. Outra coisa que eu queria falar, acho que eu falei alguma coisa sobre... Em algum momento do vídeo eu falei sobre uma compra impulsiva que eu fiz, que eu ia falar sobre. Acho que já tá na hora de falar sobre, porque eu já tô sem assunto. Eu sei que eu já tenho 23 anos e tal, mas eu sinto que eu nunca perdi a minha vontade de brincar e colecionar brinquedos e pelúcias. E eu comprei essa BTzinha aqui na loja Americanas hoje e ainda tá com etiqueta. Eu só achei ela muito fofa. Acho que ela é tipo um cupcake. Não, ela é um cupcake, mas acho que ela é tipo um milkshake. Eu ainda não tenho nome pra ela, mas eu gostei muito dela. Eu amo ela e é isso. Outra coisa também. Peraí. Outra coisa, eu também comprei essa família dos koalas, da Sylvanian Families. Eu tenho uma coleção enorme de Sylvanian Families. Não enorme, eu devo ter uns 20. Mas eu fui acumulando eles porque eu fui comprando usado da OLX, enjoei. E aí eu fui fazendo uma coleção. Aí acho que essa é a primeira família que eu compro, assim, nova na caixa, porque as famílias que eu tenho são de usado como eu já disse, de sites do Enjoei e da OLX. Então essa é a família dos koalas. E eu não resisti e também peguei um saquinho surpresa da coleção dos bebezinhos e veio esse coelhinho recém-nascido. Eu tenho vários bebês assim de Sylvanian Families, bebês do tamanho desse koalinho aqui, que são um bebê indo bebê, mas meio que já indo pra criança. Isso aqui não é um bebê. Bom, é um bebê, só que é um bebê recém-nascido.
Ele é um pouco menor que um bebê daquele tamanho, só que eu não tenho aqui como... Peraí. Olha, eu peguei aqui essa Cream que eu tenho. E olha, o bebezinho é um pouco menor que ela. E é isso. Talvez eu faça um vídeo no futuro falando mais sobre essa questão dessa questão da gente ser, principalmente pessoas neurodivergentes, exercerem a sua função de adulto, só que tipo de um jeito um pouco único e mais lúdico do que outros adultos neurotípicos. E como isso de fato ajuda a gente, mas também pode ser um pouco inconveniente às vezes, porque querendo ou não gera julgamento, seja de familiar ou de colegas. Eu não experiencio tanto isso, às vezes as pessoas no meu círculo gostam desse meu lado, mas ao mesmo tempo a gente acaba ouvindo aquele negócio de você... Por que você não compra uma roupa, um sapato? Tipo, mas eu já tenho tudo que eu sinto que eu já tenho tudo que eu preciso, sabe? Eu tenho esse casaco desde os 15 anos e muitas outras roupas, às vezes. E é isso. Mas dá uma alegria, sabe? Dá uma alegria a gente poder ter essas coisas que a gente nem sempre podia ter quando a gente era criança. Eu sinto que eu fui muito abençoada nessa questão de brinquedos e coisas mais lúdicas. Portanto que eu ainda guardo vários da minha infância até hoje. Tanto que não tem mais espaço, sabe? Nem tanto com os antigos, até para os novos que podem chegar, é difícil. Mas eu simplesmente não consigo me desgrudar, sabe? Desgarrar ou desfazer. Depende muito. Ok, eu acho que eu vou deixar por aqui. E eu espero que a gente possa se entender. Que eu possa trazer um conteúdo legal para vocês. Que possam se identificar. Ou então só compartilhar ideias, pensamentos. Criar uma comunidade legal aqui, talvez. Muito obrigada. Eu sou a Isabelle, mas podem me chamar de Belly. E é isso. Beijo.